Pra chamar de nosso, pra chamar de nosso, pra chamar de nosso. Podcast IBH. Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da Igreja Batista de Henrique Jorge. E como vocês já sabem, é um podcast para chamar de nosso. E hoje nós iremos tratar sobre um tema bastante recente no debate público e também dentro da igreja, que é a desobediência civil. Até que ponto a igreja deve obedecer à lei civil, do governo civil? Quando pode desobedecer? Se é que pode desobedecer? Eu só sei que esse assunto vai facilitar ou não a sua saída de casa. Fique até o final e aprenda um pouco conosco sobre esse tema bastante importante. E vamos começar então a nossa conversa, vamos começar então aqui o nosso debate. E eu queria começar apresentando os nossos convidados. E como a antiguidade é posto, eu queria primeiramente apresentar aqui o pastor Hélio, que durante muito tempo foi membro da nossa igreja. Hoje está pastoreando a Igreja Batista Fundamentalista em Mestre Antônio. Estará conosco aqui nesse programa para falar sobre esse tema. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Paz e graça a todos os irmãos. E também estamos aqui com o nosso irmão Arildo, que faz parte da nossa comissão jurídica da igreja e também estará nos ajudando nesse bate-papo. Tudo bom, Rafael? Olá, irmãos. É um prazer participar desse podcast que é nosso, principalmente aqui com o pastor Hélio, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração como pastor, como pai, como cristão, como cidadão. Então espero que a gente tenha uma conversa proveitosa e que possa contribuir com os irmãos. E eu queria então começar aqui esse bate-papo pedindo para vocês fazerem as suas considerações iniciais. Na verdade, é um tema atual, mas também é um tema bastante antigo. Eu não vou nem descer ao Novo Testamento, ao Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, nós já vemos essa questão sendo tratada. Quando perguntam a Jesus se é lícito pagar tributo a César, ao governo, ao Estado. E Jesus pega aquela moeda e diz: de quem é essa imagem? Ah, de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é um tema que é bastante antigo, né? E a igreja está nesse contexto. E eu espero que a gente possa evoluir mais nos comentários ao longo dessa conversa. Como o pastor disse, é um tema muito antigo, né? Mas como eu também tenho dito nas aulas da EBD, que eu não sou professor, né? Mas nas minhas ligeiras participações como aluno, é que a gente não pode se prender muito a conceitos, né? Os conceitos mudam. Por exemplo, desobediência civil é um tema que primeiramente foi falado em meados do século XIX por um escritor chamado Henri Thoreau, em que ele escreveu um livro chamado Desobediência Civil, mas até hoje a doutrina, os escritores, eles não têm um conceito específico do que seja desobediência civil. Alguns chamam de desobediência civil de objeção de consciência, outros só chamam de descumprimento de lei. Então a gente vai tratar de um tema aqui extremamente relevante e deixando um pouco de lado o conceito próprio do que seria desobediência civil. A desobediência civil propriamente dita teria alguns pontos, alguns detalhes que acredito que não seria muito importante nessa análise de desobediência civil direcionado para o comportamento do crente. Para complementar um pouco aí o que o Arildo falou, essa questão de definir termos é importante para que os irmãos saibam o que é desobediência civil, né? O tema aqui tratado não é anarquia, né? Não é simplesmente desobedecer o Estado por desobedecer, mas tem um sentido, e com o desenrolar da conversa eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir entender melhor. Esse tema também é um tema que está na Bíblia. Como é que a Bíblia trata desse tema? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, sobre governos tiranos, governos déspotas, e diz, em linhas gerais, como nós cristãos devemos tratar. Não fala da submissão absoluta à tirania dos governos, a ordens absurdas, mas fala como nós devemos nos comportar. O cristão tem realmente uma legislação própria, que está na palavra de Deus, e nós não temos
Outra fonte na qual você deve buscar as respostas, senão a Bíblia. Então a Bíblia, ela acaba sendo a lei suprema. Qualquer outra lei civil, ela tem que estar submetida à palavra de Deus, não é isso? Nós vivemos um estado chamado Estado laico, que respeita a religião, que dá liberdade religiosa, né, ao cidadão e tenta, pelo menos no papel, não interferir diretamente nas organizações religiosas, não é isso? Eu acredito que nós temos vivido uma condição sine qua non, que tem colocado aí à prova, né, essa liberdade que pelo menos no papel nós temos. Eu não sei se isso está sendo ferido ou não, Arildo. Antes de avançar um pouco sobre aspectos práticos, questões objetivas, eu acho importante a gente lembrar a importância da lei. Eu não falei exatamente qual seria o conceito de desobediência civil, mas a desobediência civil, o conceito, de uma maneira meio singela falando, seria uma desobediência expressa, pública, a uma determinada lei considerada injusta, com o objetivo de conseguir uma alteração legislativa. Esse seria o conceito acadêmico, né, de desobediência civil. A grande dificuldade aí seria dizer o que é justo e o que é injusto. É exatamente nesse ponto que eu queria entrar, né? Porque o que é justo, o que é injusto. Eu tenho o que eu considero justo, o Rafael tem o que considera justo, para mim já seria injusto. Então, numa democracia, o que a gente faz? A gente junta a maioria e vai dizer o que é justo para a maioria das pessoas, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção, que é onde vai dar as grandes controvérsias se devemos ou não fazer desobediência civil, objeção de consciência, o que quer que seja. O fato é que quando a gente vai avançar, a gente vai ver que o mais importante é obedecer a Deus, né? Já falando um pouco, lá em Atos 5:29, Pedro diz que importa obedecer a Deus e não aos homens, né? Então, a gente vai avançar um pouquinho e quando a gente avançar, a gente pensa mais em alguns casos práticos. Olha, eu entendo assim que as autoridades, elas foram constituídas por Deus para o bem. É muito claro quando Paulo fala isso lá em Romanos 13, para o bem. A partir do momento que a autoridade, ela usa do poder que detém para fazer o mal, essa autoridade deve ser avaliada pelas suas ações. Se ela está fazendo o mal quando jurou fazer o bem, então cabe a nós, como cristãos, pensar qual é a nossa posição diante disso. Eu acredito que a nossa conversa vai evoluir nesse Um aspecto que eu acho muito relevante de Romanos 13, que ele falou, é que, como os irmãos sabem, foi escrito por Paulo. E no período que Paulo escreveu Romanos 13, Roma era governado por Nero, né? E Nero, como os irmãos sabem, foi aquele imperador louco que dizem que colocou fogo em Roma. E depois de ter colocado fogo em Roma, ele culpou aos cristãos. E ainda assim, Paulo escreveu Romanos 13 dizendo que todo homem esteja sujeito às autoridades, né? Imagina isso hoje, hein? Imagina isso hoje. Então a gente tem que ver com muito esse aspecto do momento histórico em que Paulo escreveu Romanos 13. É muito importante para a gente analisar a relação da igreja, do crente, com o Estado e com as leis. Os imperadores romanos, eles exerciam autoridade absoluta, não havia liberdade de expressão. Os cristãos, eles não tinham direito algum. Na verdade, eles viviam totalmente dominados por um sistema invasivo e antidemocrático. Mas quando você vive numa democracia, quando a nossa Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, aí o quadro muda. Então, as leis são sociais, a gente sabe disso, as leis são sociais. Então, num regime democrático, é diferente de você julgar as coisas ou avaliar as coisas, trazendo o Império Romano como referência, né? Porque Paulo vai dizer no versículo 3 que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Ou seja, a autoridade que foi constituída por Deus foi exatamente para fazer o bem às pessoas.
Eu não acredito, honestamente, que Hitler tenha sido uma autoridade constituída por Deus, porque ele só fez o mal. Ele matou muita gente, matou judeus, ele matou homossexuais, ele matou crianças, ele causou um dos maiores, assim, um verdadeiro genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu não acredito que essa autoridade foi instituída por Deus para fazer esses atos de maldade. Logicamente tenho que concordar, não tem como eu acreditar que Hitler foi instituído por Deus. Porém, lá em Romanos 1 diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Na minha interpretação, certamente não foi Deus que instituiu, mas Deus, no mínimo, permitiu. Em Êxodo, lá você vê que a Bíblia contando que o faraó determinou que as parteiras matassem todos os recém-nascidos, os meninos que nascessem, né? E ela, no ato de desobediência civil, ou objeção de consciência, ou qualquer coisa que se constitui, elas não mataram. Onde posteriormente Moisés foi encontrado, levado para o palácio, e em virtude disso ele teve prerrogativas que pôde ajudar o povo judeu. A gente não sabe qual é o objetivo de Deus. Na nossa limitação, a gente não sabe qual é. Então a gente tem que acreditar na Bíblia e acreditar na soberania divina. Faraó certamente era um homem mau, porém, seguindo os ditames de Deus, o que Deus prescreveu, o que Deus imaginou, o que Deus determinou, acabou que Moisés, a lei dele propiciou que Moisés fosse criado no palácio e ter todo o desenrolar da história que os irmãos sabem. Nem sempre a autoridade ela vai ser da vontade de Deus. Perfeito. Mas que a permissão de Deus ela está presente para um propósito maior, isso eu também creio que a Bíblia deixa claro. É verdade, as autoridades terrenas, elas têm uma autoridade derivada, porque toda autoridade é de Deus, né? Então, por decorrência, quando o Senhor institui uma autoridade, a autoridade é derivada, ele não tem autoridade própria. Tanto é que quando Pilatos estava julgando Jesus, ele disse assim uma coisa bem interessante, eu gosto muito dessa passagem, quando Pilatos, naquela arrogância romana, ele diz assim para Jesus: tu não sabes que eu tenho o poder de te prender e de te soltar? Eu posso te prender e posso te soltar, então ficas calado. Aí foi quando Jesus então falou: Pilatos, nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. É isso mesmo. Então é um poder derivado. Não é ele achava que o poder emanava dele próprio, mas não, era derivado de Deus. E olha que Pilatos, se você for parar para ver, o que Pilatos fez foi pior do que qualquer outro governo civil tenha feito, porque ele foi um dos responsáveis pela morte de Cristo. E nós sabemos que a morte de Cristo redundou em salvação para a gente, ou seja, é mais uma prova aí que um governo ruim, um governo contra a vontade de Deus, Deus vai fazer, Deus pode fazer e Ele faz derivar para a sua vontade. E pegando o gancho aí do que a gente está falando, nós estamos falando muito da atuação do governo dentro da igreja, a atuação do governo com os propósitos de Deus. Mas o que falar então da ação da igreja para o governo, né? Nesse sentido inverso? Olha, nós sabemos que ao longo da história da igreja, a igreja se envolveu diretamente no comandamento das ações governamentais, especialmente durante a Idade Média, especialmente na Europa, né, quando ela ditava o que os reis tinham de fazer, sob pena de excomungá-los, e a excomunhão naquela época era exatamente uma arma de terror, que as pessoas ficavam com receio de serem queimadas no inferno, e acabava se submetendo à autoridade papal, à autoridade da igreja romana. E a igreja realmente exercia uma influência muito forte nos governos. Aí daí vem a Inquisição feita pela igreja romana e também avalizada pelo imperador, pelos governantes da época. Não foi uma boa coisa. A igreja, ao se envolver com as coisas terrenas, ela acabou esquecendo que a sua missão não era essa. A missão da igreja, a gente sabe qual é. É anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E como Senhor, todos lhe devem obediência, inclusive os governantes.
É isso que a igreja tem que fazer na sua missão aqui na terra. É dizer para os governantes que Jesus Cristo é o Senhor e o único Senhor, e a Ele todo joelho deve se dobrar. Se não se dobrar hoje, vai se dobrar no futuro. Isso a Bíblia diz. Então, a missão da igreja, basicamente, não é ficar alienada das coisas, não é deixar de lutar por justiça, porque a missão também da igreja é fazer justiça, e o Evangelho é o poder de Deus e justiça para todo aquele que crê. E a igreja tem essa missão evangelizadora. Alguns chegam ao extremo, realmente, né, como a teologia progressista, a teologia da libertação, de misturar as coisas. Mas a missão da igreja é fazer com que os governantes exerçam o governo, a autoridade governamental, debaixo de um senhorio maior, que é o senhorio de Cristo. Essa é a missão da igreja. Se você olhar historicamente falando, nunca foi bom para os cristãos estar vinculado ao Estado. Se você pensar, por exemplo, Constantino, que foi a primeira vez que os cristãos foram reconhecidos, ele, após reconhecer, começou a dar ordem, começou a literalmente se meter na interpretação da Bíblia. Nunca foi boa para o crente, para o cristão, essa vinculação obrigatória entre igreja e Estado. Quanto a igreja interferir diretamente, né, aí eu volto lá para o conceito do que seria uma desobediência ou objeção de consciência e tal. A gente tem que pensar, sim, a gente vai ser contra o governante mau, né? Só que é difícil saber o que é o governante mau, né? Um governante que ele age contra princípios bíblicos, né, ele certamente é um governante mau. A gente vai ser contra, por exemplo, leis injustas. Porém, o que é lei injusta, né? E aí é apenas um conceito acadêmico. John Rawls, ele diz que a gente precisa aceitar alguma injustiça, alguma lei que a gente considere injusta, porque, como já dito antes, o que é injusto para mim não pode não ser injusto para o outro, e dentro da própria igreja e dentro de denominações que a gente também concorda, aceita, acha razoável, tem interpretações diversas, né? Então, esse doutrinador e acadêmico recente, ele fala que a gente tem que aceitar leis injustas quando a sociedade for razoavelmente justa ou quase justa, né? Eu acho que a igreja também deve ter um pensamento nesse sentido. Obviamente, quando a gente fala em atuação da igreja, a gente está pensando em atuação relacionados a princípios bíblicos, não é leis injustas de trânsito, leis injustas de educação, de saúde. Porque às vezes quando a gente fala da relação da igreja com o Estado, a gente pensa que é assim, ó, nós devemos eleger um vereador para chegar lá com a Bíblia, pregando o Evangelho, e talvez não seja essa atuação que institucionalmente a igreja deve ter. Óbvio que se você for um vereador, isso não é pecado, deputado estadual, nós precisamos de pessoas, de homens e mulheres cristãos envolvidos, né, dentro da política, mas talvez não seja essa a saída, né, de você pegar a Bíblia, olha, escatologicamente, e começar a pregar ali outras coisas. Existe uma forma talvez mais efetiva e mais inteligente da igreja trabalhar e influenciar o Estado e a sociedade civil. Daniel foi um cidadão que foi até Nabucodonosor e falou para ele, você está sendo errado, você está sendo injusto, você não está seguindo ao Deus verdadeiro, você tem que mudar. Quando a gente vai falar de política na Bíblia, era o Estado teocrático. Babilônia não era o Estado teocrático, pelo menos não servia ao Deus vivo, né? O Egito também não servia. E homens de Deus foram lá e influenciaram o Estado. Se a gente pensar nos exemplos bíblicos, a atuação do homem de Deus sempre foi direcionada para algo que era da vontade de Deus. Nunca foi relacionado para um capricho ou para buscando um bem material, né? Por exemplo, Daniel teve a desobediência civil lá dele, como é que quer que chame, mas porque ele não quis adorar a imagem. Depois Daniel, de novo, teve uma desobediência civil lá, quando, creio que foi o rei Dário, disse que ele não poderia orar a outro dele. Ele desobedeceu de novo, né? E tem inúmeros outros exemplos de sempre que há alguma desobediência à lei e à ordem é direcionada para princípios bíblicos, para a vontade de Deus. Nada é direcionado para capricho, para a vontade
ou até para uma lei que você acha inadequada. Esse sinal de trânsito aqui é 60 km por hora, é um absurdo, era para ser 80, era para ser 100. Isso nada, absolutamente nada tem a ver com desobediência civil, quer no aspecto acadêmico, doutrinário, quer no aspecto bíblico. O exemplo de Daniel serve-nos para nos dar um direcionamento. Por exemplo, quando foi instituída uma lei que contrariava diretamente os princípios divinos, a vontade de Deus, que dizia que nenhum judeu deveria se curvar a uma imagem de escultura. Então foi feita uma lei, essa lei foi promulgada e todo aquele que ouvisse o som da trombeta deveria curvar-se à estátua do rei. Claramente isso era uma lei direcionada, era uma lei que nenhum judeu que tivesse realmente convicção de fé deveria se curvar. Aí sim cabe a desobediência civil, aí sim cabe a desobediência pessoal mesmo, mas por fidelidade a Deus. Agora, quando leis que nós vemos aqui no Brasil, leis casuísticas, leis que são direcionadas para favorecimento de grupos, são promulgadas, essas leis que atingem, muitas vezes, direta ou indiretamente a nós, mas não afeta, digamos assim, a nossa intimidade com Deus, você não deve se insurgir. Você pode fazer algumas moções, você pode dizer que está errado, mas não levantar uma insurreição, uma rebelião contra o Estado. Eu não vejo problema, por exemplo, de um cristão ser um político, né? E aliás, eu acredito que todo cidadão ele deve ter uma participação política, quer seja como político propriamente dito, que aí já é um pouco mais perigoso, porque parece que sempre quando entra lá, parece que se corrompe, ou quer uma atuação política defendendo leis justas, leis que seguem princípios cristãos, princípios éticos. E, por exemplo, às vezes, como o pastor disse, algumas leis, elas não são direcionadas especificamente contra o crente. Algumas leis são leis gerais, mas que de alguma maneira afetam o crente. Se essa lei afeta o cristão, mas não afeta o cristão de uma maneira que atrapalha sua intimidade com Deus, ela não deve ser desobedecida. Mas a gente tem um exemplo claro da esposa do Rafael, quer dizer, da Esté, da Bíblia, né? Que tinha uma lei que diz que não poderia chegar ao rei sem que ele chamasse, né? Não era uma lei que afetava diretamente o povo de Deus, mas o povo de Deus estava sendo subjugado naquela época. E Esté foi ao rei, desobedecendo a ordem que não poderia chegar, conversou com ele, e após a conversa, os irmãos conhecem a história, ele cancelou um decreto que dizia lá que era para matar o povo de Deus. Então, realmente precisa de muita leitura bíblica e oração para saber quando a lei é ou não é contra o cristão, contra o povo de Deus, contra os princípios bíblicos, né? E o importante é que a gente consiga pensar sempre neste objetivo. É contra ou não um princípio bíblico, contra a glória de Deus, e não pensar se é contra o meu interesse pessoal ou material. E aí talvez seja a grande pergunta desse podcast, né? Como saber o que desobedecer, quando desobedecer e de que forma desobedecer a lei civil. Agora vocês vão ficar aí com os nossos irmãos, com o serviço que os nossos irmãos prestam e com um trecho de um louvor que foi cantado na nossa igreja no domingo passado. Fica aí e daqui a pouco a gente volta. Podcast IBHJ. O Instituto Nabor é uma organização cristã de assistência social e que tem o seu foco de atuação
no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, a partir de projetos nos quais o Instituto presta assessoramento, como o Espaço Voar, por exemplo, mas que também atua em outras frentes, né, de trabalho, como, por exemplo, o projeto com mulheres, de desenvolvimento econômico, social e espiritual de comunidades vulneráveis. Estamos de volta então aqui no nosso segundo bloco desse podcast, um podcast aí especial que provavelmente também vai sair no YouTube, dependendo aí da pessoa que vai editar, do tempo da pessoa que vai editar. Mas se não sair no YouTube, pelo menos vai estar aqui no Spotify, vai estar aqui também em áudio no WhatsApp dos irmãos. Então estamos de volta aqui nesse segundo bloco, onde nós vamos tratar de aspectos mais práticos, de aspectos desse nosso Brasil brasileiro, desse país que tanto amamos e que vive uma crise institucional, uma crise política muito grande, muito forte, que acaba influenciando na igreja e se intensificou aí com a pandemia. Por conta da contaminação do coronavírus, nós não podíamos nos congregar. Sabemos que a Bíblia fala para nos congregarmos. Além disso, nós temos algumas leis tramitando aí, que elas acabam atentando diretamente à nossa liberdade de pregação. Como é que nós, da igreja, devemos tratar esses temas? Devemos orientar os nossos irmãos ou devemos deixar cada um ter o seu livre pensamento? Como é que vocês veem essa questão mais prática do nosso país? Já dizia o poeta, criança não verás nenhum país como este, porque realmente nosso país é muito complicado. Nosso país tem a pégia de cristão, mas na realidade é um cristão apenas nominal. Nós, como cristãos que compreendemos a palavra de Deus, e ela é o norte, a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática, então nós temos que pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Nós não podemos assumir uma postura senão esta. A Bíblia é quem dita aquilo que nós devemos fazer. Nós entendemos que se a lei ela vem para o benefício da população, do povo, essa é uma boa lei. Mas se a lei traz malefícios, não tira a nossa liberdade de expressão, tira a nossa liberdade de anunciar o Evangelho, de pregar a Bíblia como ela é, então essas leis não devem ser cumpridas. Se a palavra de Deus diz o contrário, eu particularmente me insurgirei contra toda e qualquer lei que estiver em desacordo com aquilo que a Bíblia prescreve para nós. Nós nos insurgiremos. Nós estamos conversando na EBD sobre ética. E como ter uma boa base, uma boa base ética, né, dos princípios, nos ajuda em situações como essa. E às vezes nós cristãos ficamos meio na dúvida, porque a Constituição às vezes é tão bem feita que a gente pensa assim, rapaz, realmente, não vou falar sobre isso não, porque isso pode ferir o meu próximo, isso pode ferir outro cidadão, cada um tem que ter sua liberdade. E até certo ponto, de fato, cada um tem que ter sua liberdade. Mas a liberdade do cristão, ela vai até onde a Bíblia diz que ela vai, né? Até o limite que a Bíblia coloca. Agora, sempre fazendo aquela ressalva. Uma coisa é a lei que, do nosso ponto de vista, é injusta. Outra coisa é a lei que ofende aos princípios de Deus. Essa que a gente considera injusta, a gente tem que lutar contra ela. A gente tem que fazer nossa manifestação política, onde quer que seja,
sei lá, nas redes sociais, que é moda agora, ou de alguma outra forma. Agora, essa lei injusta que não ofende os princípios bíblicos, ela não deve ser desrespeitada. Agora, em Atos 4 e 19, aquela que ofende a Deus, essa não tem absolutamente nenhuma dúvida. Aquela que ofende o princípio bíblico, não tem absolutamente nenhuma dúvida que ela é para ser desobedecida e a gente deve ser contra ela. Em Atos 4:19, é naquele contexto em que as autoridades do Sinédrio falavam que Pedro não era para contar a história de Jesus, e ele diz lá que julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então a Bíblia me parece que é muito, muito clara. As autoridades devem ser respeitadas, o Estado deve ser respeitado, porém nada é superior aos princípios bíblicos. Quando forem ofendidos, a gente deve lutar contra, inclusive desobedecer, se for o caso. Não é fácil ser cristão. Nunca foi fácil ser cristão autêntico, né? Não genuíno, da nata, não do Paraguai, né? Cristão do Paraguai, né? Isso vai dar um problema, falar de discriminação, falar de outro país. É discriminação, né? O senhor vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Olha aí, meus irmãos. A questão, por exemplo, eu li que um casal de homossexual resolveu casar na igreja evangélica e queria que o pastor casasse. E o pastor disse que não casava. Então eles entraram na justiça para receberem o aval do judiciário para que os dois fossem casados na igreja. A gente sabe que isso vai se tornar comum. Até pelo Supremo Tribunal que nós temos, não é de você imaginar outra coisa diferente. E a gente não sabe o que é que vem de lá, mas a gente sabe que vem coisa ruim. Só sabemos que vem coisa ruim, como disse o profeta Ágabo para Paulo. Só vem coisa ruim para ti, Paulo, e para nós também. De lá só vem coisa ruim. Agora, jamais um pastor, jamais um cristão deve obedecer ainda que venha a ser preso. Porque quando os cristãos eram presos naquela época, eles ficavam alegres por padecer pelo nome de Cristo. Então, o cristão deve realmente desobedecer toda e qualquer lei que desfigure de nossas vidas o Cristo. Se tiver pena de morte no Brasil um dia, vai morrer, mas tudo por Cristo. A Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade com Deus. Então, nós jamais vamos sucumbir a toda e qualquer lei que se oponha à palavra de Deus. Paulo, ele reconhecia, ele escreveu lá, que reconhecia a autoridade do Estado. Tem uma parte da Bíblia onde ele é preso, que ele reconhece a autoridade de César, é preso, busca César e após é morto, né? Mas ele, até o fim, ele reconhece a autoridade de César, mas não deixa de defender os princípios bíblicos dele, né? E falando em caso concreto, por exemplo, já nos Estados Unidos já tem acontecido, por exemplo, tem um caso de um senhor chamado John Philip, que era um confeiteiro de bolo, extremamente conhecido, reconhecido. Aí uma pessoa fez uma cirurgia de mudança de sexo, queria que ele fizesse um bolo para comemorar, e ele se negou a fazer esse bolo. Entraram lá na justiça americana, o caso chegou na Suprema Corte americana, o John Phillips foi absolvido, né? Porém, a Suprema Corte de lá, também como cá, não é dessa grande coisa toda, e ela absolveu o John Phillips usando argumentos processuais, né? Não entrou especificamente do mérito para dizer se ele poderia ou não se negar. Inclusive tem um outro caso que está na Suprema Corte, está para ser decidido, que é um caso de um casamento homossexual, em que foi pedido para uma padaria que é bastante reconhecida lá, fazer um bolo com aquelas
aqueles bonecozinhos, só que era boneco de pessoas do mesmo sexo, e o dono da padaria se negou. E vamos ver o que acontece lá, né? Mas é para deixar para o irmão que o irmão vai desobedecer à lei, mas pelo menos por enquanto você não estará desobedecendo à Constituição. É importante lembrar que a Constituição Federal do Brasil, ela está lá no artigo 5º, inciso 6º, ela garante a inviolabilidade do direito de consciência e de crença. É de onde entra academicamente falar na objeção de consciência. Então, por exemplo, um médico que for obrigado a fazer um aborto, ele pode se negar, baseado na Constituição, a fazer o aborto. Também lá na Constituição, no mesmo artigo 5º, no inciso 8, é falado também que ninguém pode ser privado de direito com base em crença religiosa, convicção filosófica, política, etc. Pelo menos por enquanto, é bom deixar claro, essas leis antibíblicas, anticristãs, que ofendem a Deus, se o irmão a desobedecer, o irmão pode estar até desobedecendo a lei, mas pelo menos por enquanto não vai estar desobedecendo a Constituição Federal, que é a lei magna, né, do nosso Brasil. Algumas leis hoje elas são interpretadas ao talante do ministro que está lá, monocraticamente dando a sua sentença, né? Monocraticamente ele diz: isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui tem que fazer, não pode fazer isso. Então ele toma uma decisão. Por exemplo, a Constituição diz claramente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Hoje um dos maiores problemas no país é o crime de opinião. Você é livre para dar sua opinião sobre determinado fato, por exemplo, sobre a questão do homossexualismo, a questão do aborto. Você é livre para dar a sua opinião, contanto que alguém não ingresse na Justiça, no Supremo, e um ou outro ministro, né, progressista, militante, ele já tem as suas convicções pessoais não legais, ele toma uma decisão monocrática e você vai para a cadeia, você vai preso. Hoje no Brasil é assim. A desobediência civil, ela, em tese, espera uma atitude mais coletiva e buscando a alteração da lei. A objeção de consciência se espera uma atitude mais individual, em que a pessoa vai ser respeitada, a sua convicção, a sua consciência. Usando o exemplo que eu já usei do aborto. Se um médico cristão for obrigado a fazer um aborto, inclusive há uma resolução do Conselho Regional de Medicina, ele pode se negar a fazer, mesmo naqueles casos em que atualmente está previsto no Código Penal, ele pode se negar a fazer e seria a objeção de consciência. Já a desobediência civil seria para a gente, ou para o desobediente, buscar uma alteração da lei. E aí, por exemplo, nesses casos, vamos imaginar, ainda que seja extremo, de interpretações absurdas, aí sim seria academicamente o caso de uma desobediência civil mesmo do crente, de atuação ostensiva para que a lei seja mudada. Lembrando que um dos casos mais conhecidos de desobediência civil é de um pastor batista, né? O conhecido Martin Luther King Jr., em que uma frase que eu acho que pertinente dele, que eu não lembro a frase propriamente como é, mas que diz que o pior não é o grito dos violentos, dos corruptos, mas sim o silêncio dos bons, né? Então, nesse momento de tentativa de mudança de lei, de tentativa de mudança de interpretação de lei, o silêncio dos bons, ou o silêncio dos crentes, o silêncio dos cristãos, pode posteriormente gerar uma situação muito pior. Então a gente pode definir que a atuação da igreja no Estado, né, não do Estado na igreja, mas da igreja no Estado, é mais no sentido de tentar evitar essas leis consideradas antibíblicas
e também injustas, né, por conseguinte, tentar evitá-las, tentar orientar, não vote e tal, mas orientar os irmãos. Mas nós, como igreja, nós podemos e devemos atuar na sociedade civil, politicamente, para poder tentar, então, ter um governo com princípios mais próximos daquilo que nós acreditamos. Então, se nós formos tentar aqui definir essa questão de desobediência civil, quando é que é válido desobedecer à lei? Quando ela for antibíblica, né? E aí, obviamente, dentro de uma igreja, você vai ter maiores condições de, juntamente com os irmãos, com o pastor, você definir ali se aquela lei deve ou não ser desobedecida, como o Arildo fez bem aqui a diferenciação. Caminhando então para o nosso final, caminhando aqui para as nossas considerações finais, eu queria que vocês então respondessem. Nesse período que estamos passando, nesse período de pandemia, vocês acreditam que a igreja ela fez certo em ter parado? Eu acredito que é um momento que a igreja está vivendo, é um momento de solidariedade. Solidariedade com o governante. O governante ele tem um munus público de trazer a solução para um problema que ele não tem solução. Então, a igreja ela deve ser parceira do governante. Ora, se nós sabemos que se aglomerarmos, se estivermos juntos, nos abraçando, nos beijando, sem uso de máscara, sem os cuidados que são recomendados, isso vai fazer com que o vírus prolifere, então nós temos que obedecer realmente à autoridade, porque essas recomendações elas não são direcionadas à igreja. E aí é um ponto importante, né? É importante isso, não é algo para a igreja, é para todos, inclusive o futebol. Futebol que hoje os jogadores estão competindo sem torcida presente. Então eles poderiam também reclamar, ora, cadê a torcida? Não tem graça sem torcida. Mudaria completamente o contexto se fosse, as igrejas não podem se reunir e o restante Exatamente, pode. O contexto seria completamente diferente. Então, né? Evidentemente que eu concordo plenamente que a igreja deve ser parceira dos governantes e deve ajudá-los, inclusive cobrar das pessoas que não estão cumprindo essas ordens, deve cobrar. A minha igreja se reúne com todos os cuidados possíveis para poder acabarmos de vez com essa proliferação do vírus aqui no nosso país. É importante lembrar que, por exemplo, a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá Deus estará. E na época que foi escrita, eles não tinham Zoom, mas hoje tem, né? E hoje, graças a Deus, tivemos os cultos presenciais foram interrompidos, foram suspensos. A comunhão da igreja. A comunhão presencial, mas pelo menos a nossa igreja continuou tendo EBD, continuou tendo culto, continuou tendo reunião dos jovens, das senhoras, mediante os meios tecnológicos que com certeza existem por causa que Deus deu a inteligência ao homem. Então a igreja continuou, né? Então a igreja continuou, não foi interrompida. O culto a Deus continuou. Situação diversa teria sido, ou talvez ocorra em algum local, sei lá, que não tenha tecnologia e tivesse sido de fato impedido a realização de culto. Aí talvez um caso à parte em que fosse o caso de se analisar se deveria se desobedecer ou não. Mas como foi com a gente, eu acredito que, pelo menos as igrejas que eu conheço, obedeceram os decretos legais em uma atitude bíblica e cristã. A nossa postura como cristão, mesmo que você discorde do governante que está exercendo o governo, que a nossa postura deve ser sempre de oração por eles. A nossa postura deve ser de torcer para que o governo dele dê certo. Por exemplo, quando eu estava na Igreja Batista de Henrique Jorge, nós começamos um culto antes da escola bíblica dominical. Um culto de oração, meia hora de oração. E basicamente para orar pelos governantes. E na época quem estava governando, primeiro foi o presidente Lula e depois a presidenta, como ela quer ser chamada, Dilma. E nós orávamos pelo presidente Lula e pela presidente Dilma sem concordar com o governo deles, mas orávamos que fosse um governo bom, um governo que realmente levasse o país para frente. Infelizmente não deu certo. Agora, com o presidente Bolsonaro, a nossa postura é a mesma.
Além de concordarmos com o governo, nós queremos que ele dê certo. Mas o que eu percebo, infelizmente, é que há crentes torcendo para que dê errado. Eu acho isso um absurdo. Ou esse crente não é crente, ou está lendo a Bíblia às avessas. Então, eu espero que os irmãos entendam que o governante é aquela autoridade instituída por Deus, enquanto estiver fazendo o que é correto, e orar para que dê tudo certo, para que o país cresça, para que o nosso país seja um país melhor, seja um país menos violento, que tenha emprego, que tenha saúde, que tenha educação, e não torcer pelo insucesso do governante. Isso que o pastor falou é realmente lamentável, né? Nessa história da quantidade de mortes por Covid, parece que tem gente que está querendo que cada dia morra mais gente para poder culpar o governante, né? E também do outro lado, tem pessoas que torcem para coisas ruins para poder favorecer. Então, na realidade, você tem que pensar no que será bom para a glória de Deus, para o povo de Deus. O pastor, como a experiência, a autoridade que ele tem, ele acabou me subtraindo o meu último versículo que eu iria falar, mas vou falar mesmo assim, que é exatamente nesse contexto de orar, né? 1 Timóteo 2 fala exatamente isso, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Acho que é isso, né? Acho que os aspectos que foram abordados aqui, eles abrangeram bem o tema. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente. Desde já eu queria agradecer aqui a participação do pastor Hélio, do nosso querido irmão Arildo. Foi um podcast muito completo, a meu ver, com vários versículos, com várias bases, com vários princípios. Lembrando que se você tiver uma boa base, se você tiver bons princípios, os casos práticos vão ficar mais fáceis de serem resolvidos. Que você possa adentrar nesse tema, que você possa aprofundar nesse tema. E principalmente, não adianta você ler vários livros se você não estiver orando, pedindo sabedoria a Deus, participando de uma igreja local, de uma comunidade que possa pensar junto sobre esses temas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado desse formato. E até lá. Valeu, pessoal. Deus abençoe.